Olá, meu nome é Regino e hoje tenho mais uma mensagem para compartilhar com você que se considera cristão, independentemente da sua denominação. Tá? Mas antes eu lembro que eu tenho também uma outra atividade na área de redação, revisão de textos na língua portuguesa, formatação, e se alguém tiver interesse nesse tipo de atividade, peço que entre em contato comigo através deste número de celular pelo qual você recebe este vídeo. Mas agora vamos à mensagem que queremos compartilhar, que denominamos Aliança de Casamento Sem Morte? Sim, é uma pergunta. Essa mensagem é para todos, mas principalmente para você que é casado ou pretende se casar. A Bíblia nos ensina, em sua versão original, que Deus, ao criar o ser humano, homem e mulher, os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Esse é um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 2. Significativamente, o homem e a mulher foram chamados de Adão. Não há outro nome ali. Adão. Então, Adão homem, Adão mulher, macho, fêmea. O nome Eva, que difere, de Adão, não foi dado por Deus. Foi dado pelo homem depois que ele havia caído no pecado, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 2. O projeto de Deus foi de criar um só ser, composto de duas partes, perfeitamente harmonizadas entre si e que se completavam, assim como nosso braço direito é diferente do braço esquerdo, mas perfeitamente harmonizado com ele. E o nosso corpo físico, braço direito e esquerdo, são uma só carne. Como, nas palavras de Jesus, devem ser marido e mulher, dois numa só carne. Vocês podem conferir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Não são mais dois, mas uma só carne. É possível consumar a verdadeira aliança de casamento sem morte? Que morte é essa? Não se trata de morte física. Essa morte é a morte dos velhos hábitos individualistas, de solteiro, porque não são mais dois, porém um. Isto não significa que, ao se casarem, esses dois passam a ter sempre os mesmos gostos, mas que conseguem combinar entre si, respeitando um ao outro, pois naquilo que é essencial, eles vão estar caminhando na mesma direção. Como isso é possível? Explica melhor isso, Regina. Comecemos lembrando do que disse Jesus, e está registrado na Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que isso significa? Em outras palavras, é um processo de morte. Negar-se a si mesmo. Tomar a cruz. Seguir a Jesus. Como
Explica melhor. Aqueles que tenham descoberto a pérola de grande valor, Jesus, apaixona-se por ele e começam a morrer prazerosamente a cada dia, tomando todos os dias a cruz, unindo-se à grande pérola que é Jesus. Vamos trazer isso para a realidade prática do casamento. Vamos procurar colocar de uma maneira assim clara, prática. Não existe aliança perfeita de casamento, homem e mulher, sem a aliança com Jesus. É Ele que nos ensina a amar. Deus é amor. E é esse sentimento que aproxima um do outro, que conecta um ao outro. O amor é o vínculo da perfeição. Assim está registrado na Bíblia. Quando Jesus vive no casal, ambos creem em Jesus e se dedicam a Ele. Eles andam numa mesma direção. Isso é o mais importante. Diferenças de gostos. Não, eu gosto mais de comida doce, o outro não, mais de comida salgada, eu gosto mais dessa cor, o outro daquela cor. Isso não são coisas essenciais. Tá? Mas o essencial é caminharem os dois na mesma direção. Em direção a Cristo. Amém? Jesus, ao morrer na cruz, em nosso lugar, nos proporcionou a morte da velha criatura. Lembrem-se, nós tínhamos uma vida adâmica, muitos maus hábitos, muito egoístas. Ele nos proporciona a morte dessa vida, no plano espiritual, possibilitando essa aliança de casamento, de não serem mais dois, porém um. Mas o tomar posse dessa nova natureza, dessa unidade na vida prática é gradativa. Essa morte não é de uma hora para outra, não é num instante. O apóstolo Paulo confirma isso, pois ele disse que morria a cada dia. Está lá na epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Agora eu pergunto a você, que me ouve. Você, meu irmão, minha irmã, já tem seguido a Jesus? E aprendido a ser humilde e verdadeiro? Reconhecendo os seus erros, morrendo a cada dia e amando sua esposa, seu marido, ou a pessoa com quem você pretende se casar? Da mesma maneira, da mesma forma como Cristo amou a igreja? Amou a igreja? Que igreja? Eu não falo de igreja no sentido físico, CNPJ, como dizem por aí, uma denominação. Não. Eu falo de um conjunto de pessoas que vivem um cristianismo autêntico. E esse conjunto, chamado igreja, será a esposa de Cristo. Lembre-se de que Cristo amou a igreja mesmo quando ela ainda tinha muitas imperfeições. Você, meu irmão, vê imperfeições na sua esposa? Você, minha irmã, vê imperfeições no seu marido? Sim. Jesus amou a igreja
quando ainda havia imperfeições. Mas ele agiu, ele ajudou, ele amou. Muito bem. A volta de Cristo, meus irmãos, se aproxima. Que saibamos, olhando para ele e deleitando-nos no seu amor, morrer a cada dia, nos preparando para a aliança das bodas do Cordeiro, Jesus. Irmãos, vou fazer agora uma breve oração, peço que você feche os seus olhos. Ó Pai, em nome de Jesus, agora eu clamo a Ti, clamo, toca nos corações desses que estão ouvindo esta mensagem. Desperta em cada um desejo intenso de te conhecer e continuar te conhecendo. Um desejo de uma união estável e permanente e eterna contigo. E assim fazendo, aprendendo cada um a morrer para os velhos hábitos, para as características da velha criatura e viverem um excelente casamento. Em nome de Jesus nós clamamos e desde já te agradecemos. Amém. Se você, meu irmão, minha irmã, gostou deste vídeo, peço que dê seu like e o compartilhe com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, peço que se inscreva. Seja fiel em sua aliança e fique na paz de nosso amado Senhor Jesus.